Olá, como estão todos? Mais uma vez, muito bem-vindos a mais um ConectaCast. Hoje eu tenho um prazer imenso de conversar aqui com André Machado, ortodontista, mais de 20 anos de experiência aí, professor da UFBA, mais de 130 artigos publicados, uma sumidade aqui na ortodontia, uma sumidade da ciência, trazendo muito conhecimento para a gente. Então, é um prazer imenso, viu, André, estar aqui com você hoje, para a gente poder conversar, trocar ideias, falar um pouquinho dessa conexão da ortodontia com a cirurgia ortognática e de como a gente está trabalhando com toda essa evolução aí. Então, queria te agradecer, né, o aceite aí do nosso convite e estar aqui comigo hoje para poder te conversar um pouquinho sobre todos esses assuntos, viu? Maravilha, é um prazer muito grande, Vanessa, estar com você aqui. Quando você me convidou, eu falei, tô dentro. Antes de você dizer o que era, eu falei, tô dentro. Um convite seu é irrecusável. Obrigada. E eu espero que realmente a gente possa bater um papo bacana, descontraído, transparente e que isso possa tocar no coração das pessoas e acrescentar um pouco de odontologia, orto, cirurgia e ciência com a turma que vai acompanhar a gente. Que são temas aí que estão todos caminham juntos, né? Então, nossos pacientes aí são pacientes totalmente integrados, né, André? Sim. E, assim, a ortodontia e a cirurgia ortognática, muita gente não sabe o quanto a relação existe entre as duas áreas, né? Mas elas são meio que casadas, Totalmente. né? São totalmente casadas. Então, queria que você falasse um pouquinho desse perfil de paciente que entra no seu consultório, aquele paciente que procura geralmente a ortodontia tem uma indicação cirúrgica, ou o paciente que vem com uma queixa estética facial, mas procurando talvez um aparelho para resolver aquilo ali. Como é que você vê esse paciente dentro da sua clínica hoje? Perfeito. O paciente, eu costumo dizer nos bate-papos e também na vida acadêmica, que o diagnóstico de qualquer caso começa com o paciente. Se a gente ouvir o paciente, entregar um microfone para ele, provavelmente ele já vai dizer ali, na sua fala, o diagnóstico e planejamento. Então a gente precisa treinar esse ouvido nosso, ouvir mais, porque ali ele vai dizer do sorriso, do queixo, do nariz, do tamanho do dente, da cor do dente. Aí vamos ali nas especialidades, buscar todo mundo, integrar todo mundo, e com isso a gente consegue dialogar e montar um planejamento bem feito e assertivo. É muito o que a gente fala hoje, né? Na verdade, a queixa principal, né? Perfeito. O paciente, ele traz para você o que incomoda. Muitas vezes, assim, ele não sabe a relação das coisas, Sim, né? Então, ele perfeito. fala, ele não sabe que o ronco dele tem relação com a arcada, que tem relação com o crescimento, mas a gente fazendo uma boa anamnese, né? A gente estava conversando aqui há pouco, que o diagnóstico é a base de tudo, É a né? base E de o paciente, ele traz para você a queixa principal, que é a base do diagnóstico também, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente começa a enxergar isso de forma clara, transparente, que o alicerce de tudo, o ponto de partida de tudo é um bom diagnóstico, a nossa chance de êxito é elevada, é altíssima. Porque ali está o segredo de tudo. O problema está onde? É maxila, é mandíbula, é tamanho de dente, é apneia. Isso vai dar para a gente um arsenal de ferramentas para a gente acertar mais. É esse foco que a gente tem em diagnóstico, sempre. Você que dá muita aula, né? Então, assim, todos os alunos aí, ortodontistas e estudantes, muito difícil, André, das pessoas hoje estarem fazendo essa leitura, porque eu percebo que as pessoas hoje têm dificuldade de ver o paciente, de olhar o paciente. Eles, na verdade, se acostumaram muito com o mundo, né, tecnológico, digital, e hoje o tocar na pessoa, o sentir a pele, o ver o sorriso né, num vídeo, num dinamismo. Então eu sinto uma dificuldade dessa geração nova. Sim. Você percebe isso nessa geração? Percebo claramente. A gente estava batendo papo sobre isso, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, gravado, ao vivo, online. A gente tem que compreender que a tecnologia ela veio para agregar, né? Veio para acrescentar, veio para unir. Mas a gente não pode esquecer do mais sagrado. Somos pessoas que cuidamos de pessoas. Isso não vai mudar. Não é 3D, não é scanner, não é IA. Isso vai agregar em outras ferramentas. Então é olho no olho, fala com fala, pegar, tocar. E aí a cirurgia entra praticamente em primeiro lugar, porque ninguém conhece de face mais do que vocês. Uma análise facial bem feita é uma análise facial ao vivo, é tocando, é falando, é vendo dinamismo, é avaliando o paciente falando, sorrindo,
mímica facial não é a tecnologia. O software vem lá no final de tudo, mas para isso a gente precisa da base, não tem para onde ir não. A gente estava conversando disso, né? O mundo digital, ele encanta, né? Porque, na verdade, quando você mostra para o paciente alguma transformação, ele pergunta, né? Como é que vai ficar meu rosto? Sim. Como é que eu vou fazer? Todo mundo quer ver, né? Sim. Mas aí que tá, né? O que você deve fazer com aquele paciente, né? Que osso que você deve operar, o que você vai fazer. Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande, né? Com a questão da tecnologia. Porque eu venho da era do gelo, né, André? Nós. Eu venho Eu da postei época... essa semana, eu fiz uma post essa semana engraçada. Eu encontrei na escola. Não sei se vocês que vão acompanhar a gente vão entender o que eu estou falando. Existe um carrossel de slides. Tipo assim. Um carrossel de slides. Eu fiz uma postagem assim. Alguém é que sabe o que é isso? Aí tinha lá sim ou não. 60% em média não sabiam o que eram e 40% não sabiam. Tive umas 300 respostas. Então existe uma turma que não sabe nem o que é o slide 35mm. Então a gente vem dessa era aí. A gente vem da foto analógica. A gente vem da era, né? Eu brinco assim, às vezes o paciente ele quer ver as imagens de como vai ficar, a tecnologia, a mudança estética facial. Eu falo, olha, hoje está tudo muito mais simples, mais fácil de você enxergar. Porque eu venho da era que eu desenhava, né, na cefalometria, né, numa possíveis radiografia, mudanças, né, num raio-x 2D de perfil. Né, as mudanças ali estruturais, mostrava para o meu paciente, falava assim, olha, você é assim, vai ficar assim. O paciente não entendia nada, né, porque era um traçado, né, de caneta vermelha e azul. Para ver, é isso mesmo. E a gente vem de uma era muito analógica, mas que traz muito conhecimento, Sim, né? Na verdade, e informação. Muita informação, a gente aprendeu muito, eu acho que a gente conseguiu transformar, né, essa era mais analógica, mais raiz, em tudo isso que a gente consegue fazer hoje, que é a ferramenta da digitalização, né, da tecnologia, que hoje encanta, mas ela não é ela que realiza. Quem realiza somos nós. Você até esses dias publicou, fez um post sobre isso, não foi? Sim, sim. Fala um pouquinho aí pra gente. Olha, quando a gente pensa, pegando esse gancho aí dessa fala, que é um gancho bem interessante, e traz qualquer exemplo aí que a gente possa usar, seja da orto, ou seja da cirurgia ortognática, ou juntos. Vamos fazer uma avaliação de um paciente. Sim. Pensou no incisivo central superior como ponto de partida. Ele está mais para frente, mais para baixo. Eu vou movimentar ele para cima, para baixo. Esse entendimento independe se vai ter tecnologia ou não. Sim. Se eu fiz uma análise facial bem feita, dinamismo de fala, dinamismo de sorriso, bases ósseas, olha, eu preciso movimentar para cima ou para baixo o incisivo central superior. Eu tenho tecnologia, não tenho tecnologia, eu tenho software, não tenho software, não importa. O software vai te ajudar a se comunicar melhor, a ser mais assertivo, a encantar mais, mas para posicionar o incisivo para cima ou para baixo, para frente e para trás, é botar a mão na massa. A posição do incisivo, né? A definição. Muita gente me pergunta assim, Vanessa, como é que você determina a posição final do incisivo superior? Que isso é a grande questão. Quanto você... Pois é. Como é que você descobre esse número, né? Você dar números àquele rosto, né? E não é software, não é tecnologia. Não é eu tenho um scanner, que maravilha, eu tenho um scanner, tem quase 5 anos. Mas não é isso que faz ser um profissional melhor tecnicamente. Encantar, entregar resultado, não tem a ver com você ter um scanner no consultório. Você pode entregar um resultado espetacular, não tem um scanner, não tem problema. Porque o modus operandi de você planejar e entregar não tem obrigatoriedade de ter uma tecnologia apurada ali. Sim. Então a gente precisa que as pessoas compreendam, e as pessoas, quando eu falo, é profissional de saúde e a sociedade, que para que a gente caminhe de forma assertiva nos nossos planejamentos, nas nossas entregas, a gente precisa de solidez. Solidez é base. Base não é atalho. Atalho é o que a gente tem mais visto. E isso me preocupa como profissional de saúde. Na ortodontia preocupa muito a questão do Invisalign, né? Dos alinhadores, na verdade, né? Então, assim, é uma ferramenta que realiza uma série de movimentos, mas que deixa a desejar tantos outros, né? E às vezes eu vejo o ortodontista, ele fica muito preso a um planejamento que às vezes nem ele está sabendo conduzir direito. Ele joga, na verdade, para poder alguém realizar aquilo ali. Coloca na empresa, a empresa que planeja. Às vezes o planejamento inicial, Vanessa, não é nem feito por uma pessoa, é feito pela IA.
Um algoritmo gera um programa, um resultado e você aprova, mas aprova baseado em quê? Baseado em quê? Aí toda vez que é um caso cirúrgico, né, eu gosto, né, assim, na verdade, que o paciente pode usar alinhador para preparar para a cirurgia ortognática, eu não vejo problema, a depender do que vai ser feito e o ortodontista tiver essa preferência, não tem problema, o paciente também. Mas eu gosto, Vanessa, que quando está no momento ali da cirurgia, eu prefiro que monte o aparelhinho para poder ir para a sala de cirurgia. Para mim, é mais... Eu sinto mais tranquilidade, assertividade no bloqueio intermaxilar no intraoperatório, na minha fixação, porque eu sei que a oclusão não vai sair do lugar, eu sei que eu não vou ter escape de cúspide ali, enfim. Então, eu gosto que monte. O que acontece? O ortodontista, normalmente, ele faz o planejamento, né, baseado na nossa conversa e tudo, Sim. Manda para mim o clean check e, normalmente, eu digo para você, viu, André? Cara, eu acho que praticamente todos os casos eu mudo. Todos. Imagina. Todos os casos. Aí eu falo, não estou entendendo, isso aqui não vai... Assim, todos os casos. Por quê? Eu percebo que as pessoas deixam que a empresa faça o planejamento, como você falou. Entendeu? E aí eu mudo tudo. Ah, não, mas vai ter que fazer... Aí tudo bem, Vanessa. Aí volta 4, 5, 6 vezes, até estar naquele ponto... Sim, que é o ponto que deveria estar desde a primeira vez. É muito interessante, né? Na verdade, eu acho que é uma ferramenta que tem sua aplicabilidade, né? Lógico. Claro que sim. Mas claro o cuidado, né, André, que a gente tem que ter de não esquecer o mais importante. Que é você... É isso que você falou, é você ter a base muito firme do que fazer. Né? Saber o propósito do final daquele planejamento. Sim. Porque você tem um começo, meio e fim. A pessoa se perde no meio porque ela acha que vai dar tudo certo, né? E a gente tem que ter esse cuidado também, isso tem tudo a ver com o modismo da mídia digital. Então a gente viveu uma época da odontologia, não muito distante, mas a gente viveu uma época da odontologia que praticamente que era obrigado você a fazer bichectomia. Sim. Quando a bichectomia entrou na moda, era uma coisa assim avassaladora. Vivemos uma fase onde lente de contato dental se tornou... todo mundo tinha que ter. Todo mundo tinha que ter lente de contato. E são modas que vêm, são várias. Então a gente vai entrar na moda do Botox, a gente passou... A moda dos brackets em ortodontia autoligado. Era vergonhoso como profissional um paciente chegar no consultório e me pedir um bracket autoligado. Como assim? Um bracket é uma ferramenta do profissional. Quem escolhe é o profissional. Tem bons, ruins, médios, mas é o profissional que escolhe. A definição, né? Um paciente chegasse no consultório de um cirurgião plástico, de um cirurgião bucomaxilo, de um cirurgião cabeça e pescoço e falasse assim, olha, eu quero o bisturi da marca X. Eu quero a mini placa, peraí. A escolha da ferramenta do profissional de saúde é do profissional. E hoje estamos nesse boom aí da cirurgia ortognática com minimamente invasiva, porque é um nome bonito. E estamos com o boom da ortodontia com alinhadores. Tudo isso tem seu espaço. Desde que a gente compreenda que antes disso temos o quê? A solidez do diagnóstico e planejamento. Porque os alinhadores são ferramentas boas também. Agora, não é porque os alinhadores estão no boom midiático que você vai aposentar o sagrado bracket, que eu agradeço muito. Os brackets ainda pagam muito das minhas contas. Claro. São 20 anos usando com muito respeito aí os meus brackets. Ah, não, mas ele usa bracket, ainda usarei, porque nem todo paciente vai passar 20 horas com plástico na boca. E tem paciente que não tem perfil para usar. Não tem perfil. Doutor André, eu já perdi 2 celulares, a chance de eu perder esse aparelho é enorme. História verídica de uma paciente chamada Golda. André, não vou usar esse negócio, nem me dê a opção, porque eu vou perder e não vou passar 20 horas. Então isso não é nem uma propaganda, nem a favor, nem contra, é uma propaganda transparente. Ó, isso aqui tem essas e essas vantagens e desvantagens, e o de cá é esse aqui. Então vamos juntos, profissional, paciente, 2 pessoas juntas decidir. E não colocar a mídia para decidir, colocar a empresa, colocar o ortodontista como com ranqueamento de empresa de companhia aérea. Não tem cabimento. Então, qual é o espaço hoje que eu vou ter, que eu vou aceitar que uma empresa entre no meu consultório para me dizer que eu sou Silver, Gold, Emerald, Mega, Hiper? Não vou. O meu consultório não é bandeira de milhagem de companhia aérea. A gente tem uma prioridade que é cuidar de pessoas e entregar resultados.
Prioridade número 1. Ali não está empresa nenhuma e nunca vai estar, porque aí eu vou perder qualidade, aí eu estou fora. Claro. E hoje, na verdade, é isso que você falou. As pessoas se preocupam mais com o N, né, com o número, do que com o próprio tratamento. Sim. Então, assim, perdeu-se, na verdade. Na cirurgia é a mesma coisa, né? A minimamente invasiva, ela veio, né, de forma muito bonita, um nome muito bonito, né? A gente foi, até ano passado eu fui para Barcelona, então assim, eu gosto muito de conhecer a fundo aquilo ali para poder eu ter uma opinião, né? Saber o que eu vou incorporar. Antes de emitir a opinião, você conhecer o conteúdo. A gente conhecer, né? Vamos lá ver o que eles estão fazendo, o que pode me acrescentar, em que momento que eu posso indicar isso aqui ou não. E a verdade é essa, a gente tem casos muito específicos para aquela indicação, entendeu? Essa é a verdade. Aí, né? assim, existe, na verdade, uma venda casada, né? Onde a pessoa fala assim, não, é minimamente invasivo, como se você tivesse transformado o organismo e vai fazer uma cirurgia óssea e aquilo ali vai cicatrizar mais rápido, vai inchar menos e você em 15 dias volta a fazer tudo. Como assim? Aí recentemente, a gente teve o Congresso Norte-Nordeste aqui. Achei interessante, porque eu estava numa mesa redonda, né, discutindo alguns casos, e aí a plateia perguntou como é que era a orientação da minimamente invasiva sobre restrições que liberava a dieta em 15 dias. Aí eu estava discutindo, perguntaram para mim o que eu achava daquilo, e eu falei que eu queria, inclusive, ouvir alguém que faz muito minimamente invasiva, porque se a osteogênese mudou, né, a cicatrização óssea mudou, o DNA dos pacientes mudou. O que mudou no organismo para você poder liberar uma dieta de uma cirurgia ortognática em 15 dias? E ele, na plateia, né, um querido cirurgião, mas faz muito minimamente invasiva, falou, Vanessa, tinha 200 pessoas na sala, faz parte do nosso marketing, vender que você retorna rápido a tudo, inclusive a dieta, mas o paciente não mastiga. Eu falo para ele mastigar, mas ele não mastiga. Eu falei, não estou acreditando. Aí, como bom baiano, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou tudo, né? Gente, porque é tipo aí eu assim, falei, é um fake não que... Não tem cabimento. Aí, assim, você... não dá, porque, assim, você sai da saúde, você sai do organismo. Então, assim, tem coisas que você vai utilizar na ferramenta, como os alinhadores, como situações específicas, você vai fazer cortes menores, mas não é essa a questão. Né? Eu brinco muito, quanto mais experiência temos, melhor saberemos usar uma ferramenta ou outra. Com certeza. E mais medroso a gente fica. E mais medroso a gente fica. Assim. E você vai usar em situações muito pontuais. E você pode usar. Você pode até fazer uma cirurgia sem enxergar. Claro, porque perfeito. você tem conhecimento para fazer aquilo ali. Agora, a pessoa que está começando... Uma pessoa que não entende de ortodontia, aí ela vai partir para uma ferramenta que você tem que entender muito para você indicar aquela ferramenta. É verdade. É o inverso, né, André? Exatamente. A pessoa inverteu. Então, a pessoa sai da fralda e quer fazer a última ferramenta do mercado. Correr maratona. Acabou de engatear e quer correr uma maratona. Calma, vamos devagar. Mudou, né? Tá? Não busque o atalho. O atalho, ele não traduz-se ao longo prazo em sucesso. Não tem como, em qualquer área vai ser assim. Qualquer área. Tá? Eu compreendo que o aluno recém-formado, eu estou na vida acadêmica há 20 anos, eu compreendo que ele está ali ansioso, angustiado. É normal. Todos passarão por isso. Claro, nós passamos. Nós passamos por isso, mas a solidez ela vem também com o tempo. A gente tem que respeitar o tempo. O tempo é o senhor de tudo. Calma, as coisas irão acontecer. Você não precisa se jogar na mídia digital, se vender a um mercado, que esse não vai se traduzir em sucesso. Talvez no curto prazo. Mas no longo prazo não tem como. Então tenham paciência aí, viu, galera? Vocês que estão acompanhando a gente aqui, calma. Não mergulhem no mercado midiático de fake. Não vai dar certo. Muitos exemplos, né? Vanessa acabou de dar um bom exemplo agora da cirurgia que se vende como minimamente invasiva, mas peraí, uma ortognática. Uma cirurgia ortognática. E assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Que as pessoas hoje, elas usam a mídia social de forma... eu tive muita resistência, né? De passar essa informação ao longo da minha carreira, porque a gente tem uma estrada, né? Eu fiz 30 anos de formada no passado, então, assim, são 30 anos para poder a gente falar com muita consistência, para a gente falar que a gente tem tantos milhares de casos tratados, operados, que acontece isso, aquilo. Então, você passa uma informação numa mídia social baseado num caminho, numa história.
baseado num carro lotado de coisas. E as pessoas hoje entram no mercado e querem virar o André Machado, querem virar a Vanessa de uma hora para outra. Então, assim, realmente é um cuidado que as pessoas têm que ter com as informações todas, né? De mídias, de redes, o que é consistente, o que está embasado. Né? Eu tenho um cuidado muito grande com essa informação que a gente está transportando, né, André? Eu até contei para você antes da gente entrar aqui na gravação, e foi recente agora, no último curso avançado que a gente teve com colegas, uma colega no meio do intervalo chegou para mim e falou assim: pô, prof, eu vi seu artigo, adorei, viu, o artigo que você postou agora. Aí me embaralhou minha cabeça, porque ela falou artigo que eu postei. Aí eu fiquei, que artigo é esse? Era uma postagem do Instagram. E ela estava comentando de um artigo, ela não é um artigo. Então, existe uma confusão um pouco no momento que a gente está vivendo, e eu me sinto aí, em algum momento, eu me sinto me questionando, porque por conta da veia científica, né, de se embasar em ciência para poder aplicar no consultório, em um momento onde as postagens se tornaram evidência. Não são. Pelo contrário, as postagens, a maior chance daquilo ali é ser ou só uma opinião clínica, ou fake. Porque quando viraliza, significa, olhe com o dobro de cuidado. Ou quando é alguém em áreas acadêmicas e em áreas de saúde. A curva do crescimento ela não é como um relâmpago. Né? A curva da solidez de uma estrada, como você colocou. E aí você olha para um Instagram e agora a moeda de julgamento do Instagram é a quantidade de seguidor que você pode comprar. Lógico. Você compra seguidor amanhã. Então, qual é a solidez disso, gente? Zero. A gente está caminhando em passos hoje em locais estranhos, onde você é julgado pelo número de seguidores. Mas vem cá, e aí e a sua estrada? E a sua formação? A solidez está nisso. A solidez não está em número de seguidor. Não tá. Agora, sim, o que me deixa assim, tranquila com relação a isso é que tudo tem um tempo. É isso que você falou há pouco, né? Respeitar o tempo. Sim, sem então, dúvida. assim, dentro desse universo hoje que nós temos na nossa área de saúde, se a pessoa não tiver competência para o que ela está divulgando, ela não se sustenta. Não, é aquele cantor de uma música só. Exatamente. É uma música que viralizou o mundo todo, mas depois de um ano ninguém lembra mais quem foi. Ninguém lembra, porque assim, o nosso trabalho é um trabalho muito, muito sério, que tem que ter muita consistência. Sim. Então, não adianta assim, essa divulgação em massa, porque as coisas têm que ter resultado. Então, assim, os profissionais, eles entram e saem, e realmente. Então, você tem uma ferramenta, você tem uma divulgação, mas se a pessoa não tiver o resultado, a consistência, a competência da informação, nossa área é prática, né, André? A gente trata pacientes, a gente trata pessoas, a gente realiza aquilo ali na face, na boca, no sorriso. Você tem os resultados ou você não tem. Ou você não tem, você não tem como construir isso, né? Não dá. E a gente vive numa cidade onde Salvador, é interessante Salvador, né? Porque a gente trabalha com um universo de pessoas onde todo mundo se conhece. Mundo. O público Então, as pessoas, elas se conhecem, então todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem fez isso, quem não fez, o que aconteceu. Então, isso é muito real, né? Isso é muito real. Isso é a nossa vida do dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Aí você pegar um cenário como esse e você querer um sucesso relâmpago que se sustente, baseado em mídia digital, baseado em informações não comprovadas, em receitas, não vai. E aí eu ressalto que você colocou aí, que eu não só concordo, como eu acho que quem está seguindo a gente ou quem vai assistir deve ter você, Vanessa, como exemplo. Você falou, olha, eu vou atrás da informação. Então você vai para um congresso em Barcelona, você vai para uma reunião internacional, deixa eu ouvir, eu acho que é por aí. Bora ver se isso procede. Então, antes de você criticar ou uma técnica, ou um aparelho, ou um alinhador, ou um bracket autoligado, vamos lá, ok, eu estou disponível ao conhecimento. O conhecimento ele se renova, ótimo, mas nem todo conhecimento ele se comprovará
cientificamente saudável para a gente. Esse eu tô fora. Então você deu um exemplo que eu não respondi, não foi? Você perguntou sobre alinhadores versus cirurgia ortognática. Sou super a favor. Sim. Agora, prévio à cirurgia, eu boto meus brackets. Que bom. Você quer paciente? Tenho 3 casos assim agora. André, eu quero fazer com alinhador. Tá tudo bem. Podemos fazer, podemos. Agora, quando for 15 dias, 12 dias antes, eu vou colar meu bracketzinho passivão. Isso. Vou fazer meu 19 por 25 de aço passivo, porque eu fui treinado para isso, e vou dar ao cirurgião a segurança que ele precisa. Ato cirúrgico. Total, mas eu não vou em mídia, mas estão fazendo isso, não sei onde, tudo bem. Tem algum estudo já clínico randomizado que comprove a eficácia no curto, médio e longo prazo? Não tem, tô fora. Tô fora, porque eu não quero mídia, eu quero resultado. Então eu não vou correr esse risco agora. É o que eu falo, né? Na verdade, a estatística, ela traz às vezes uma informação, mas o seu paciente é único, né? Pois é. Então, assim, ele que tá ali. Isso pode acontecer, eu vou fazer o que existe de melhor. E assim, eu acho que é fundamental. Você prepara com alinhador, prepara com a ferramenta que você desejar. Mas no ato da cirurgia é importante que você tenha realmente. Eu não sou cirurgião. Eu não sou cirurgião, mas eu imagino que no ato cirúrgico a necessidade de precisão é algo que não tem comparação. Não é um bracket, você cola, você descola. Você bota de novo na semana que vem. Mas a cirurgia está ali, é um momento único. Não volta, aí você vai, não, por que não? É bracket, é fio retangular de aço. Ali não tem espaço para erro de 0,2, 0,3 é erro grande. Então aí, não, mas é porque eu vi no Instagram de fulaninho de tal. Aí eu vi, beleza, tá tudo bem. Mas aqui é assim. Aqui é assim, porque aqui eu quero lhe dar a segurança de resultado. E ainda tem uma coisa, Vanessa, eu reflito um pouquinho às vezes sobre isso e me questiono. Será que é o paciente mesmo que pede? Será? Porque o paciente confia no profissional. Quando ele vai a Vanessa, ele sabe quem é a Vanessa. A Vanessa tem 30 anos de história. Então ele confia, ele se entrega. A Vanessa, eu estou aqui. Então o paciente que me procura, será que é ele que pede a marca do bracket mesmo? Será que ele fala, não, eu quero alinhador? Porque quando eu falo ao paciente que vou usar alinhador, mas que 12 dias antes eu vou botar bracket, ele acata. Não, André, é o mais seguro? É. Pronto. Tá bom. Tá tudo bem. Talvez não faça um barulho no Instagram. Mas eu não quero barulho no Instagram, eu quero resultado. É lógico. Tá tudo bem. Depois eu tiro. Essa confiabilidade, né, do paciente com a gente, nossa. Total. A gente recentemente você finalizou um caso que a gente operou, né? A paciente estava super emocionada. Emocionada, ela chorou, ali é uma mudança de vida. Até aquela data ali, ela é uma pessoa, daquela data em diante ela é outra. Então a gente não pode assim e correr qualquer risco que seja, ainda mais por causa de aparelho, gente. E o paciente de ortognático ele é diferente, né, André? Assim, dentro do consultório ortodôntico, né? Eu fiz orto também lá em Bauru, né? E na época que eu fazia ortodontia, a gente preparava os pacientes e operava. Mas o paciente de ortognática, ele é um paciente complexo, né? Porque ele traz, assim, uma série de sentimentos antes daquilo ali. E ele traz, na verdade... E quando você transforma... Né? A cirurgia, ela transforma. Então, eu acho muito interessante. Eu atendi hoje um paciente que eu operei há 10 anos atrás. Eu falei, nossa, eu te operei quanto? Ele falou assim, doutora, tem 10 anos que você me operou. A transformadora da minha vida. Certeza. Aí a esposa do lado dele, ele falou, essa aqui é minha esposa, doutora, mas a transformadora da minha vida foi você. Então, assim, como você muda a chave, você vira a chave da pessoa. É verdade. Porque, assim, é uma cirurgia grande, alta complexidade, a gente convive com esses pacientes todo dia, né? Mas é um paciente que o resultado, é isso que você falou, o perfeccionismo que a gente tem que ter no resultado, ele é fundamental. Total. Fundamental. Ali e o paciente, ele tem o benefício a longo prazo, pro resto da vida. É um negócio incrível. E aquela gratidão mesmo daquele resultado alcançado. Então, eu vejo isso assim, quando o paciente está aquele pós-imediato, incomoda, muito edema. Né? Hoje eu atendi uma menina que acabou de sair do hospital, anteontem a gente operou. Então, você fala assim, vai passar. Eu falo para ela, vai passar. Vai, um dia melhor que o outro, sempre.
vai passar, daqui a um mês você já está muito melhor. E olha, daqui a um ano você vai estar muito feliz. Então é interessante porque é um perfil diferente, né? É diferente. E depois da cirurgia eles querem que acabe logo, né? Que dia eu posso isso, que dia eu posso aquilo, que dia eu posso sair, que dia eu posso... Calma. Não, e ele quer também tirar o aparelho. Tirar o aparelho, Tirar o aparelho imediatamente. É a saga do aparelho. Eu posso tirar o aparelho, posso tirar o aparelho. Eu tenho uma sensação, eu nunca falei disso, mas eu tenho uma sensação com esse conjunto de sentimentos. Eu adorei essa fala sua. Conjunto de sentimentos, é isso mesmo. Ali tem curiosidade, ansiedade, angústia, medo, vontade. Ali tem um monte de coisa. Frustrações, né? Apelidos ao longo do desenvolvimento. Bullying, pregresso, dificuldade de tirar uma inserção foto. social, dificuldade de emprego, dificuldade de encontrar um parceiro para a vida, enfim, é muita coisa. Então, quando a gente fala na odontologia, entregando vidas, mudando vidas, é de verdade. Não é pirotecnia de fazer um clareamento e vai lá mudando vidas. Para com isso. Para com um negócio de clareamento, mudou a vida de ninguém. Nunca vai mudar a cor de dente, a vida de ninguém. Mas quando você pega um paciente, de fato, e entrega para ele um novo olhar, um novo acesso ao botão mágico do coração chamado autoestima, que poucas profissões fazem, a nossa faz. A nossa faz. A odontologia acessa aquele botão sagrado do coração. Autoestima, ninguém faz isso, a gente faz. Aí a gente muda. A gente toca aquela pessoa para sempre. É isso que a gente faz. Então a gente precisa, como dentista, precisa reconhecer. E esse orgulho tem que ser de dentro para fora. Não é esperar que alguém olhe para a gente com um olhar de poxa, pô, Vanessa é uma cirurgiã. Vanessa, você sente isso em você. Eu vejo você com esse brilho de eu sou cirurgião bucomaxilo. E eu, humildemente, também tenho o maior orgulho de ser ortodontista. Claro. Porque precisa disso, porque os pacientes sentem, os alunos sentem, a sociedade sente. Claro. Aí a gente tem que se mostrar. Não é se amostrar. É se mostrar seguro, sereno do nosso trabalho. E estar junto com a pessoa naquilo ali, né? Sim. Porque o paciente, você falou lá no começo, né? As pessoas, às vezes, elas é o que você falou, o paciente traz para você a resposta. Total. Ele chega Ouça já com a ele. resposta. Ouça. E você falou uma coisa muito importante, a gente ouvir o paciente. Então, Total. o paciente fala assim, nossa, doutora, você é tão calma, porque você fica me ouvindo. Porque eu fico ouvindo. Ali eu fico ouvindo. Metade do planejamento está ali. Eu fico ouvindo, porque eu preciso entender a cabeça daquela pessoa. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado também, né? Para quem está começando, Perfeito. Saber sentar, ouvir esse paciente. Eu não tenho pressa em conversar com o paciente. É 1h30, 2 horas de consulta, e na hora que volta, doutora, o paciente quer vir aqui só para tirar dúvida. Venha. Eu faço 2, 3 consultas. Vem tirar dúvida. Ouvir o paciente, às vezes, é muito mais construtivo do que você ter um scanner. Com certeza. Tá? Aquela moda de tem que ter a tecnologia, peraí, calma. Antes da tecnologia você tem que ter a base. E uma das bases é o quê? É ser humano mesmo. É a pessoa que cuida de pessoa. E desmistificar um pouco, né? Assim, conseguir identificar, né? Tem aquele paciente que deposita também no tratamento mudanças que o tratamento não vai levar, né? É o que você falou da complexidade do paciente, né? Então, às vezes, a gente tem aquele paciente que o problema dele você não vai conseguir resolver. Aí ele traz, né, muitas coisas ali que não é a cirurgia, não é a ortodontia, não é aquilo ali. Então, até a identificação disso, isso é uma coisa boa de você envelhecer, né? Sem dúvida. Que a gente vai envelhecendo e a gente identifica. A gente identifica aquele paciente que já operou 3 vezes o nariz, que já operou, já botou preenchimento no rosto todo, ele já mudou, ele já fez muita coisa. Então, ele já tem um monte de insatisfações que, às vezes, a gente tem limites, inseguranças, né, dúvidas. Nós temos as possibilidades de transformação, mas nós temos os limites. Limites reais, técnicos, né? Eu tenho uma história interessante, Vanessa, de uma paciente jovem, 20 e poucos anos, bonita, fala bem, segura, mas na hora que ela falou o que ela queria, foi que me ligou um botão de, fique atento. A fala foi assim, André, eu vim aqui, depois de bater um papo, eu vim aqui porque eu quero o sorriso de Bruna Marquezine. Ali eu tomei um susto, tive vontade de falar assim, olha, isso eu não vou conseguir te entregar, porque Bruna Marquezine é Bruna Marquezine e você é a fulana de tal. Sim. Então, realmente esse perfil do paciente que tem um olhar para a estética distópico, ele é um perfil de paciente difícil.
Porque ali ele não quer um resultado, ali ele quer alguém dentro dele, mas isso a gente não consegue entregar, porque não é ele. Então, realmente, o que você falou é verdade, com o tempo, com os cabelos brancos, com as rugas na face e com a estrada que a gente passou, a gente consegue olhar e ouvir e falar, olha, e ter bom senso de dizer. Eu estou com a paciente agora no consultório, cuidando dela, que ela buscou um tratamento ortocirúrgico e eu não consegui enxergar naquela face um tratamento ortocirúrgico. E tentei buscar coisas pequenas, assim, milimétricas, e ela queria algo nesse sentido. E aí, com 2, 3 consultas, eu descobri que ela estava passando por uma fase pessoal dificílima, muito difícil, e que parte dessa vontade era um gancho, era um escape do problema. Para poder ela sair do universo. E ela, graças a Deus, ela desistiu desse caminho, porque o caminho, talvez uma boa sentido. Terapia, um yoga, um bom diálogo com pessoas, uma rede de apoio maravilhosa, mas não se enveredar para um tratamento ortocirúrgico, que não era o caso dela. Isso. A gente, na verdade, identifica, né, dentro da nossa prática, pacientes que têm essa dismorfia mesmo, corporal e facial. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa não tem aquele problema. Eu recebo também alguns pacientes. É difícil eu sou completamente assimétrica. Completamente. Aí você fica olhando e fala, meu Deus, eu não estou enxergando essa assimetria. E olha que o nosso olho é um olho treinado, né? E aí chega, não, eu estou vendo que o meu queixo é torto, esse lado é mais baixo, eu boto logo na tomografia. Sim. E aí a gente faz aquele estudo matemático extremamente detalhado para comprovar que não existe necessidade de cirurgia. Então, assim, eu recebo alguns casos assim que eu preciso devolver e falar, não tem necessidade, né? Então, é isso. Às vezes é um escape, é uma busca, é uma fuga, né? Claro. Da mesma forma que existe aqueles pacientes, é interessante, você deve ter com certeza, é o paciente que entra numa paranoia cirúrgica. Então, ele começa a viver, a cirurgia passa a ser a vida dele. E o pós-cirúrgico, o paciente fica completamente paranoico em cima daquela cirurgia. Aí eu chego e falo, olha, já deu tempo, bora malhar, vai fazer uma atividade física. Isso. Esqueça que você operou, vai comer, viajar, vai fazer um monte de coisa. Esqueça daqui. Volta daqui 1 mês. É verdade. Porque senão a pessoa começa. Então, é isso, né? É um paciente que não é um paciente qualquer, é um paciente especial dentro da clínica, né? É um paciente complexo. E assim, quem casa com o paciente, né, André? São vocês, né? O ortodontista, eu digo que o ortodontista é o dono do paciente, porque o ortodontista é o grande mestre que conduz o tratamento todo. Vocês conduzem. O cirurgião, ele vai entrar, ele vai definir as mudanças estruturais, ele vai entrar e ele normalmente vai sair. E o ortodontista que finaliza, entendeu? Então, assim, eu vejo que é um paciente que vocês acompanham muito mais. Então, vocês têm que ter o mesmo olhar que o cirurgião. Como essa relação ortodontista-cirurgião é importante, né? Tem que ter, acho que, assim, ter uma sintonia fina. E nessa sintonia fina tem que ter a humildade bilateral. De dizer, olha, 1 milímetro, não, eu acho que não, eu quero, não quero, tem mento, não tem mento, muda plano oclusal, não muda, maxila vai, não vai, tem que ter bilateral, um via o outro. Porque aí a gente consegue chegar a um planejamento mais assertivo. O paciente chegou, pediu, definiu com o paciente que aí quando for para o propriamente matemático da cirurgia, tem que estar junto. Desde o início, né? Junto, desde o início. Desde o início. Já mandou, já viu que a paciente pergunta um monte de coisa de cirurgia para mim. E eu humildemente digo assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa, marque com o cirurgião. A melhor coisa a fazer hoje é bater um papo com o cirurgião. Porque sua cirurgia vai ser daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não sei. Mas é uma cirurgia. Ah, mas posso fazer só depois? Faça agora. O ideal é Bata no início. Um papo agora, você vai ver casos, você vai tirar. Porque ele pergunta se dói, se incha, se pode fazer isso, se não sei o quê. Eu falo, veja, eu sou ortodontista. O ideal é você já procurar agora o nosso parceiro de trabalho. Lógico. Melhor coisa que tem, porque quando chegar no tratamento pronto, já foi decidido se vai extrair pré ou não vai, e o cirurgião precisa compartilhar disso. Porque se tem uma biprotrusão grande, você não corrige a biprotrusão dentária só com cirurgia, você precisa de uma correção também, uma descompensação. Então, é importante o cirurgião participar dessa tomada lá de trás. Os pacientes, em geral, Vanessa, eles
eles vão. E eu acho que é um relacionamento que foi aprimorado ao longo dos anos, Com certeza, né? sem então, dúvida. assim, eu acho fundamental, né? Esse contato logo no início. Às vezes eu sou a favor. Eu gosto. Assim, é muito importante que o cirurgião esteja junto com o ortodontista. Às vezes o cirurgião não tem tanto conhecimento da ortodontia, né? Para poder tá organizando o pensamento. Ele fala, não, alinha a nivela aí e manda aqui para mim. Não é assim, né? Todo caso, eu gosto de, na verdade, planejar desde o início, junto com o ortodontista. Extrai, não extrai, faz desgaste, não faz, trespasse de tanto, overjet, tudo antes. Sim. Tudo no início. Com Por quê? certeza. Porque o tratamento é casado, né, André? Casado, se a gente não tem uma dentição bem posicionada e ela vai servir como guia para vocês, como é que a matemática fecha? Não fecha. E às vezes às vezes o ortodontista, ele me liga muito e fala assim, Vanessa, esses dias mesmo, quanto é que você precisa de trespasse para esse caso? Aí eu falo, aí você olha o caso, aí você fala, olha, o paciente é face longa, não precisa de trespasse. Sim. Eu só preciso que você nivele esses dentes, deixe centralizado no osso, já estão relativamente bem posicionados, porque o paciente é face longa. Eu não preciso de criar discrepâncias sagitais, porque o problema dele é vertical. Sim. Entendeu? Então, assim, até isso é importante, porque às vezes o ortodontista fica correndo atrás de uma movimentação que às vezes é desnecessária. A gente voltou para lá, para a base agora, né? A gente bate-papo, voltou, deu um caso, exemplo de um caso aí, ó, voltou para a base. É a solidez de descobrir quem é o face longa, quais são as necessidades, depois uma avaliação facial bem detalhada, pronto. Tá pronto. É a definição lá no início, né? Sim. Aí o colega manda para a empresa de alinhador, a empresa volta e você acha que está fazendo uma boa ortodontia. Não está. Não está fazendo uma boa ortodontia. Uma boa ortodontia não é vender alinhador, não é vender bracket autoligado, não é ter número de seguidores, nunca foi e não vai ser. Nem a ortodontia, nem a cirurgia, né? Não vai. Mas, assim, é muito bacana quando a gente tem isso, né, com o cirurgião e o ortodontista, né? Sim. Assim, é uma relação tão benéfica para o paciente, porque eu acho que quem ganha é o paciente. Sem dúvida. Né? E se o paciente ganha, a gente ganha. É, lógico. O paciente ganha, o paciente... O caso fica legal. Ele empolgado, ele será a nossa vitrine. Lógico. Ele vai ser nossa vitrine ambulante dos nossos trabalhos. Então, a gente precisa depositar ele e colocar ele dentro do time. Sim. Tá, opera ou não opera, o que opera, quanto opera, ele tem que fazer parte. Se põe enxerto, se não põe enxerto. É assim que a gente tem que trabalhar. E o paciente tem que entrar, né, no circuito confiando, porque às vezes é uma resistência para extrair um dente, o paciente não quer, tipo assim, o dente virou. E aí ele não quer, e você tem que se virar para poder... Então, assim, o paciente, a partir do momento que ele confia, né, André, na gente... Ele confia. Então, assim, se é para extrair, vamos extrair. Olha, aconteceu se não é para extrair, porque às vezes o paciente quer ditar, não, eu quero operar só mandíbula. Como assim? É a mesma coisa, eu quero um aparelho não sei o quê. Tal, peraí. Não, eu vou definir, doutora. A menina agora assim, eu vou definir se eu vou operar só mandíbula ou maxila. Eu já defini desde que ela começou, ela está pronta para operar, mas ela quer definir agora se ela vai operar mandíbula ou maxila. Mas eu já sei que ela vai operar maxila e mandíbula. Pronto, tá. E assim, eu sei que não vai ficar bom só um, mas ela quer definir. Então, vamos definir juntas, né? Eu tenho uma fala interessante, até curiosa. Outro dia eu postei isso no Instagram, tá? As postagens do Instagram. As frases. As frases do Instagram. Se eu puder não extrair um pré-molar de um paciente, eu não vou extrair. Claro. Se eu puder tratar um paciente sem extrações de sisos, eu não vou. Se eu puder tratar um paciente sem cirurgia ortognática, eu não vou. Se eu puder tratar um paciente sem microimplantes, sem microplaques, eu não vou. Se eu puder, inclusive, tratar um paciente sem pôr aparelho, eu também não vou. Sim. Então, se eu puder ser mais conservador e buscar tratamentos sempre reversíveis, eu estou dentro. Mas nem sempre é assim. Não dá. Então, existe uma fala da ortodontia que é uma fala equivocada. É errado o que muitos ortodontistas falam, que é assim, eu consegui tirar ele da cirurgia. Como assim? Não. Como você salvando a vida, Como assim? Tirou, o paciente vai operar daqui a 5 anos, daqui a 10. Você compensou tanto um problema que depois ele vai se olhar no espelho e falar assim, ficou ruim.
Não, e às vezes está com apneia, Pronto, então assim, você não tira ou bota ninguém em cirurgia. Isso. Você entrega ferramentas, informações, conteúdo para junto você dar o melhor para o paciente. E às vezes o melhor é a cirurgia. Eu já operei. Com certeza. Você já operou. Eu já fui paciente de cirurgia. Então, assim, o melhor não é tirar, porque extrai pré-molar, é coisa do passado. Quando? Não tem negócio de coisa do passado. Acabei de ter uma paciente agora, uma criança de 11 anos de idade, os pais médicos, radiologistas, um apinhamento de 11 milímetros, super punk. Eu virei para o pai e falei assim, olha, Gustavo, a gente precisa fazer um planejamento para Alice, sua filha, que em 20 anos eu só fiz isso 3 vezes, essa é a 4ª. Eu preciso extrair 4 pré-molares dela na idade que ela está. Aí ele me olhou, eu vou lhe mostrar por quê. Aí eu mostrei o apinhamento, mostrei foto e fiz uma tomografia para mostrar a ele que os incisivos inferiores, tábua óssea vestibular, zero. Crítico. Osso vestibular crítico, ou seja, não tenho para onde levar os dentes, senão eu vou extrair os dentes. Ele, radiologista, um cara famoso, eu pedi a ele para ver o laudo da tomografia. E ele virou e fez, Andrezão, é isso aí, irmão. Então é melhor você ter 4 prés a menos, ou seja, vai sobrar 28 dentes. Claro. É melhor ter 28 dentes com periodonto saudável do que você manter 32 para você se mostrar como você é diferente, você conseguiu não extrair e você comprometeu o periodonto dos dentes todos. Claro. Então a gente luta às vezes para tirar um paciente da cirurgia, tirar por quê? Aí eu vou botar 4 mini implantes, vou botar um buccal shelf, porque agora um buccal shelf virou buccal shelf é placa de ancoragem. Placa de ancoragem para poder tirar. Você não tira pacientes. Você entrega o melhor. E se o melhor for a cirurgia, vamos fazer a cirurgia. E é interessante, né? Tem uma frase que eu gosto de falar. Eu falo isso para o meu paciente. Às vezes o paciente ele acha que a menor cirurgia sempre será o melhor benefício. É a mesma coisa da ortodontia. Exatamente o que você está falando. E, às vezes, o paciente fala assim, doutora Vanessa, eu quero operar, mas eu quero mudar quase nada. Eu acho ótimo falar assim, quero mudar quase nada. Só que, às vezes, eu preciso fazer procedimento, cirurgia, nos 2 maxilares, para ter menor mudanças e melhores benefícios, lógico. Então, assim, uma cirurgia, às vezes, unimaxilar, o paciente fala assim, não dá para fazer só embaixo, não dá para fazer só em cima. Às vezes, o resultado vai ficar muito pior. Porque a minha referência é o osso não operado. Ele tem que estar 100%. Se ele não tiver 100%, o meu resultado não vai ficar 100%. Compromete, sim. Porque a minha referência é o que eu não opero. Então, é muito interessante como a pessoa imagina. Não, se eu não extrair dente, eu estou melhor na ortodontia do que se eu extrair. Poxa, doutor André tirou 8 dentes em mim, os pré-molares e os terceiros. Quer dizer, os resultados são muito melhores, né? Assim, né? Na situação específica. Cirurgia é uma coisa. Então, você vai fazer, às vezes, uma cirurgia maior, do ponto de vista técnico, mas uma cirurgia que vai gerar melhores benefícios e, às vezes, a mudança facial menor. Sem dúvida. Mais harmoniosa. Porque, às vezes, você vai diminuir o tamanho da cirurgia e vai gerar uma face, né, convexa, bicuda, não vai ficar bom. Né? Isso acontece muito, acontece na ortodontia, acontece na cirurgia. E outras áreas também. É a mesma entrega e é o mesmo retorno para a solidez, né? Confie no profissional. Escolha bem, né? Olha, você não... Escolha bem. Se a gente passar, se a sociedade hoje, se as pessoas hoje pegassem o tempo de tela que são muitas horas que nós ficamos por dia, e passassem só 10% desse tempo de tela por dia escolhendo bons profissionais de saúde, a gente estava vivendo uma era melhor das vidas de todo mundo. Com certeza. Porque isso aí não é só para o dentista. É para o médico, é para o fisioterapeuta, é procurar mesmo sair da esfera do que é bom é quem tem muito seguidor, entrar na esfera do que é bom é quem tem conteúdo, quem tem solidez, quem tem bagagem, quem tem estrutura, quem tem formação. A gente vai errar menos. Que assim, da mesma forma que a gente na cirurgia, né, cada dia mais reopera pacientes, na ortodontia isso é uma... E aí você tem os limites, né, André? Porque assim, eu falo muito, né? A tecnologia veio para agregar, né, o desenvolvimento todo veio, mas veio para mostrar também. Então, hoje você, na verdade, o paciente faz um procedimento,
No dia seguinte, ele está com a tomografia na mão, ele vai ver o paralelismo dos parafusos, ele vai ver a fixação, ele bota a tomografia dele na tela do computador dele, ele começa a se medir para ver se está certo. Então, assim, a ortodontia, ninguém fazia tomografia, ninguém via a tábua óssea. Perfeito, você expandia tudo. Você expandia tudo, você não via nada. Então, assim, isso é uma coisa importante, né? Quantos pacientes hoje, qual que é o percentual que a gente tem dentro da nossa clínica de pacientes que precisam de retratamento, meu Deus, André? Olha, eu tenho muito, situações... Né? Eu, outro dia, Vanessa, no consultório, eu chorei. Chorei. Porque eu fiquei com um conjunto de sensações que eu não consegui me controlar. Uma mãe levou 2 crianças no consultório com 9 e 11 anos. Todas as 2 com alinhadores. Tratavam, chegaram lá preocupada porque o marido, pai, estava brigando muito com uma delas por conta da higiene, que a gengiva estava sangrando e brigava e por aí ia. Resultado, o final da história. As 2 crianças não precisavam de tratamento. Nem precisavam, Não, né? a dentição perfeita. Linda, melhor dentição do que minhas filhas. Para não emitir uma opinião de forma antiética, inadequada, eu pedi à mãe, na primeira consulta, o acesso às documentações iniciais. Para eu poder emitir, olha, eu opino em você mudar de tratamento, você parar, você tratar em outro momento, 9, 10 anos, a dentição, 11 anos mudando, né? Dentição mista. Eis que essa mãe compartilha comigo as documentações iniciais das meninas. Dentição linda. Não tinha indicação Classe 1, sem apinhamento, maxila bem larga, overjet e overbite normal, ou seja, a dentição perfeita. E de aparelho, e de alinhador. E aí, o meu planejamento para a mãe. O nome da mãe é Fernanda. Eu falei, Fernanda, deixa eu te dizer uma coisa. Interromper tudo. Ela, André, eu paguei uma fortuna. Eu falei, mas veja, não tem necessidade. Aparelho é um tratamento. Você só trata o que precisa ser tratado. Sim. Você não entra na farmácia e pede um remédio. Fala, me dê um remédio aí. Para quê? Não, me dê um remédio. Para eu ter em casa. Para eu ter em casa. E aí demorou para ela concordar. Para ela aceitar. E uma filha ela aceitou. A outra ela ainda ficou. Final da história. O vermelhão que o pai achou, que disseram que era falta de higiene, era porque os dentes estavam rompendo e o plástico do alinhador causava ali uma compressão gengival e estava com inflamação gengival. Tirou o alinhador, os dentes nasceram. Então a gente vive um momento assim estranho, né? Aonde preocupante, né? Preocupante, se opera demais, se trata demais, existe um pedido para ser minimamente invasivo, o outro pedido é para não extrair pré, o outro pedido é para ser com alinhador. Espera aí. Isso pode ser resumido assim, procure um profissional de excelência, confie nele. Acabou. Acredite no tratamento. Acredite nele. Se for uma pessoa de excelência, a chance de você cair em um tratamento, infelizmente, inadequado, a chance é mínima. Mínima. Escolheu bem, confiou e o viu, respeitou. E não, porque eu vi na internet, porque eu vi no Instagram, porque eu vi... Todo mundo tem aparelho, eu tenho que ter, né? Tenho que ter, eu quero botar aqui agora no consultório, chegando agora tá consultório. Você estava no seu consultório, no meu consultório. Estou atendendo um adolescente agora, com o pai, e que o adolescente me pediu o alinhador e ainda disse a marca que queria do alinhador. Não, eu quero tal alinhador. Eu falei, peraí, calma. Baseado em que? Não, porque fulaninho está usando. Então, veja, a marca chegou no mercado que agora o paciente pede a marca. Esqueceu que existe o diagnóstico e o tratamento. E o profissional. Né? Que vai chegar para você e vai chegar para mim. E volta aquele assunto que você falou do modismo, né? Teve uma época que a gente tinha um modismo de umas placas oclusais de uso permanente. De uso permanente, eu não sei se você lembra disso. Eu lembro disso. E eu tive muitos problemas com isso, porque os pacientes chegavam e eu ficava numa situação muito constrangedora, porque geravam maloclusões, assim, horrorosas. Porque a pessoa estava 5 anos com aquele dispositivo na boca sem tirar. E na hora que tirava, a gente vai fazer diagnóstico, e vai olhar a face.
E no final o paciente fala, mas eu faço o que com isso, doutor? Eu falo, joga no lixo aqui na minha recepção, porque desculpa, mas eu não tenho o que dizer. Então, assim, como o modismo muda o comportamento das pessoas e o profissional que tem que dar a rédea, ele vai junto como se aquilo ali tivesse tudo bem, mas não tá. Não tá. A gente porque assim, precisa as pessoas se perdem, né? É. É o que você falou, tá estranho agora, porque as pessoas se perdem. É. Porque ela fala, não, todo mundo tá usando isso, então eu vou colocar, e aí, poxa. Aí é sobre tratamentos, né? Overtreatment. É overtreatment e tem muito. Quando você colocou, Vanessa, tudo, sobre né? a quantidade de retratamentos que a gente tem feito, me preocupa. E eu acho que a gente está vivendo uma fase agora, não sei se a gente já tocou nesse assunto, eu acho um assunto interessante, que gera uma reflexão nossa como profissão, é que no passado a gente fazia muitos retratamentos de pseudo-especialistas. Sim. Ah, mas aquele cara não é cirurgião. Aquele cara não é ortodontista. Aquela mulher não é ortodontista. Então, você olhava, bom, então, vamos lá, vamos retratar. Hoje a gente faz retratamentos de especialistas. Sim, sim. E alguns são pessoas que fazem barulho no Instagram. Sim, sim. E que estamos retratando. Sim. Aí você entra na esfera seguinte, vem cá, como estão as formações das pessoas hoje? Sim. O que você teve de formação lá em Bauru? Há 5 anos atrás? Há 30 anos atrás? Mas é porque a gente é um exagero, né? Porque a gente não para, né? De estudar a vida toda. A vida né? toda. Então, assim, a vida toda. Então, a gente tem um hábito, a gente tem o hábito de estudar. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente lê artigo com muita frequência, a gente estuda com muita frequência. E frequenta congressos. E a gente faz isso há muitos anos, e a gente vai atrás. Assim, não tem nenhum ano que você não saia para poder buscar uma informação nova, para fazer coisas novas. E assim, isso, na verdade, nós fazemos isso. Hoje as pessoas, na verdade, não saem de casa, né? Pegam a informação ali muito superficial e viram doutores, né? Exatamente, viram formadores. Formadores de opinião. Gurus. Começam a dar curso, fazer... Então, assim, isso é uma preocupação. Eu fico muito preocupada com a formação também. Sim. Porque você lança no mercado pessoas muito despreparadas, né? E aí, assim, dentro da nossa área, né? A cirurgia bucomaxilo é muito relacionada com a medicina. Sim, No universo hospitalar. Então, você tem toda uma imagem... né, de uma especialidade que fica manchada, fica literalmente manchada, em função de tudo isso, né? Assim, eu acho que eu fico muito preocupada, porque eu fico assim, de sobreaviso em alguns hospitais, e a gente está todo dia ali, e a gente vê as atrocidades, a gente fala, meu Deus... Como é que está isso aí? São meus colegas de profissão, entendeu? Então, assim, você fala, poxa... Difícil demais, difícil, porque você não consegue tirar essa mancha. Não é assim, né? Difícil. Essa reconstrução de um olhar novo, eu acho que a gente tem vivenciado um olhar novo para a odontologia de talvez de poucas décadas para cá. Sim. E eu vejo esse olhar novo de uma forma muito positiva. Sim. Sabe? Eu vejo o paciente hoje que confia, que vai ao seu consultório, que vai ao meu consultório, que sabe quem nós somos, que se entrega. Eu vejo hoje uma odontologia de prosperidade. Hoje um paciente meu, Ebenezer, eu fiz o escaneamento dele e ele brincou comigo, ele deu um palavrão alto no consultório, comparando com a moldagem. Isso é maravilhoso. Sim. Ver o paciente que a gente conversou, né, Kátia, nossa paciente, que operou com 15 dias, você nem acreditava que ela tinha feito ortognática. Sim. Então, são mudanças que têm acontecido com a nossa profissão espetaculares. Positivas. Né? Positivíssimas. E a tecnologia, ela traz mudanças maravilhosas. Sim. A gente só não pode esquecer da base. Porque o cara que tem a tecnologia que tem, mas não sabe planejar, não sabe diagnóstico, ele vai errar, não tem como. Ele vai, a IA não vai lá fazer o preparo e a moldagem. A IA não vai fazer lá a fixação da maxila. A IA não vai fazer o planejamento do Invisalign dele, não vai. Tem que ter o profissional ali. Tem jeito. Na verdade, é uma complementação que a gente usa aí, né? Mas, assim, na verdade, a base de tudo que nós estamos falando aqui, a gente sempre volta, né? A base que é o diagnóstico, é o olhar clínico, né?
E tudo isso, a importância de tudo isso na vida dessas pessoas, né? No final de tudo, são pessoas que cuidam de pessoas. E eu gosto desse verbo, sabe, Vanessa? Cuidar. Ou coisa que eu uso no consultório. Eu parei de usar tratar, acho que eu nem lembro quando é que eu tratei, mas que eu usei a palavra tratar. Eu vou tratar você, eu vou tratar, eu falo cuidar, e eu não sei por que eu falo esse nome, mas eu acho que tem tudo a ver com odontologia, sabe? Mas é o que a gente faz, a gente cuida mais, né, do que qualquer outra coisa. Porque você cuida da parte física e de muitas formas da parte emocional. Também. Porque a gente traz, na verdade, dentro do tratamento, toda uma parte de emoção, sim, de acolhimento, de ouvir. Claro. E assim, isso é nosso, né? Assim, a gente, na verdade, não cria uma imagem, né? Isso não, a gente faz. Até porque a gente não conseguiria, né? Fazer isso todos os dias da nossa vida de forma... E no longo prazo então, não ia dar, somos né? Assim, né? Eu acho que isso que os pacientes nos veem, né? É como eles veem a gente, né? É o que a gente transporta para eles. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Pois é, André, então queria te pedir aí para você falar as suas últimas palavras, deixar uma mensagem aí final. Nossa, um prazer imenso, né? A gente bater esse papo, ficar conversando. Semana que vem. Uma conversa boa, né? Falando de coisas que a gente faz todo dia, né? Do quanto a gente ama nosso trabalho, né? Como a gente ama cuidar desses pacientes, né? É muito gostoso. Às vezes tem até um ciúmezinho em casa, né? Porque, ai, mãe, você cuida muito mais de todo mundo lá na clínica. Se fosse seus pacientes. As minhas filhas estão com ciúmes agora. A gente tem muito amor ao que a gente faz, né? Engraçado, às vezes eu escuto isso do paciente, ele diz assim: nossa, doutora, mas você adora fazer isso, né? É porque a gente adora mesmo, né? Eu escuto. Você adora fazer isso, seu olho brilha. Eu falei, não, eu adoro, eu acho fantástico. Quando eu estou terminando o caso, que eu chamo as meninas, Vanessa, Beth, vem cá, e minhas pacientes, algumas falam, André, você está mais empolgada do que eu. Eu falei, eu tô. Eu tô porque isso me estimula, né? Isso me instiga como ser humano. E a gente mostra, né? Você fala assim, você tá linda, a pessoa está com 10 dias de operante, você tá linda. A gente fica encantada. A gente já consegue ver, né? Já tá vendo ali, eu já sei como vai ficar daqui a 30, daqui a 60, com certeza. Hoje eu falei para a paciente, falei assim, vai ficar ótimo, nossa, vai ficar ótimo, tá ótimo. Você tá vendo tudo isso? Eu falei, eu tô vendo você daqui a um ano. Exatamente. O sorriso é a mesma coisa, exatamente. Bom, minhas palavras são de gratidão, né? Obrigado por ter lembrado de mim. Quando você me convidou, eu te falei, né? Que eu tô dentro, sem nem saber o que é, qualquer projeto seu, eu tô dentro. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Eu já te admirava antes de te conhecer. Né? Eu já te disse isso, que eu já sabia do seu nome antes de te conhecer pessoalmente. E quando eu te conheci pessoalmente, eu me encantei, né? Porque você é uma pessoa, antes de ser profissional, maravilhosa. Obrigada, então eu sou fãzão do seu trabalho. Obrigado, a gratidão é minha e o que você quiser eu vou colar sempre. Obrigada, André, eu que agradeço. Na verdade, uma conversa maravilhosa. Você é uma referência na área, uma pessoa maravilhosa, um ser humano que cuida, que trata, que tem excelência, que trabalha com muito perfeccionismo, né? E assim, a gente sente todos os casos que você trata, o carinho e o amor que você tem por aqueles pacientes, né? De forma muito individualizada. Então, esse é um super diferencial. E sempre estará aqui comigo, viu? Vai ser um prazer imenso. Com certeza. Então, mais um Conecta Cash aqui com o André Machado, um prazer imenso. Então, se vocês curtiram, dê o like, conectem aqui com a gente, estaremos aqui até a próxima. Se inscreve no canal, viu, gente? Não é para se esquecer, não. Isso mesmo, se inscrevam no canal. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.